Você já percebeu como, mesmo depois de conquistar muitas coisas, algumas pessoas continuam se sentindo perdidas? É como se cada vitória viesse acompanhada de um vazio silencioso, difícil de explicar. E esse vazio tem um motivo. Muitas vezes, estamos tentando preencher, com conquistas externas, o que só pode ser preenchido por uma presença interna. E essa presença tem nome: Deus. Construir a vida sem Deus é como montar um quebra-cabeça sem a peça central. Tudo pode parecer encaixado, mas no fim, falta sentido. Você pode ter dinheiro, sucesso, reconhecimento, mas se não tiver paz, nada disso vai realmente importar, porque o verdadeiro sucesso não começa quando você vence por fora, mas quando você é restaurado por dentro. E talvez esse seja um momento de se fazer uma pergunta mais profunda. Você está buscando apenas conquistas? Ou também está buscando cura? Cura da ansiedade, do medo, das comparações que te consomem em silêncio. Cura das marcas que o passado deixou e que você aprendeu a esconder com uma rotina cheia, mas sem direção. Porque Deus não quer apenas que você vá longe. Ele quer te restaurar ao longo do caminho. Ele não quer apenas te usar. Ele quer primeiro te curar. E essa cura começa na presença, no silêncio, no secreto. Começa quando você tira 5 minutos para parar tudo e dizer: Senhor, eu não quero apenas saber para onde ir. Eu quero estar inteiro para chegar lá. E é nessa entrega que nasce a verdadeira transformação. Porque quando Deus é a base, você não se move mais por urgência, e sim por propósito. Você não vive mais em guerra com o tempo como os outros, com você mesmo. Você vive em paz. E essa paz se torna seu escudo, seu filtro, sua resposta. Você começa a perceber que o que não te dá paz não vem de Deus. E o que vem de Deus, mesmo que exija coragem, te traz descanso por dentro. E esse descanso é o que o mundo não consegue. A força, porque o mundo ensina que descanso é parar, mas Deus ensina que descanso é confiar. Você pode estar trabalhando, estudando, correndo atrás dos seus sonhos, menos, mas ainda assim descansar. Se o seu coração está ancorado em Ele, o descanso verdadeiro não é a ausência de esforço, é a presença de fé. E a fé não é cega. A fé voa que os olhos não veem. A fé enxerga futuro, enquanto os sentidos enxergam medo. E é por isso que a fé precisa ser cultivada como um hábito, não apenas como um sentimento. Fé não é só o que você sente aos domingos ou em momentos de aflição. Fé é o que você pratica nas segundas-feiras difíceis. Fé é o que você sustenta quando nada parece mudar. Fé é o que te mantém de pé quando tudo ao redor grita para você desistir. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, um ponto de cansaço, de dúvidas, de exaustão emocional, sentindo que está dando o seu melhor e mesmo assim as portas continuam fechadas. Mas aqui vai uma verdade que pode mudar a sua perspectiva. Portas fechadas também são direção. Às vezes, Deus fecha o que você tanto queria, porque aquilo não sustentaria o que Ele está prestes a fazer em você. Deus não quer apenas te abençoar, Ele quer te preparar para sustentar a bênção. E essa preparação acontece no secreto. Acontece quando ninguém está vendo. Acontece quando você decide fazer o que é certo, mesmo quando ninguém aplaude. Acontece quando você para de se comparar com quem parece estar mais longe e passa a focar em se alinhar com quem está acima menos Deus. E é nesse processo que nasce uma força nova. Uma força que não vem da performance, mas da presença. Para de buscar aprovação e começa a buscar direção. Você troca a pressa pela sabedoria. Você entende que não é sobre vencer rápido, é sobre vencer certo. E quando você começa a caminhar assim, com propósito, fé e direção,
algo poderoso acontece. Você se torna luz, não por discurso, mas por presença. As pessoas começam a perceber algo diferente em você. Uma paz que não se explica, uma convicção que não depende de circunstâncias. E é aí que sua vida deixa de ser apenas uma jornada a menos e se torna um testemunho. Porque o mundo está cheio de vozes, mas carente de exemplos. Gente falando de propósito, mas vivendo sem direção. Gente falando de fé, mas guiada pelo medo. Gente falando de Deus, mas colocando Ele como último recurso. Mas você pode ser a diferença. Você pode ser o reflexo vivo de uma vida fundamentada na rocha. E essa rocha é Cristo. Então, se até aqui você entendeu a importância de colocar Deus no centro da sua vida, agora vem o passo mais prático de todos. Viva isso. Não apenas pense, pratique. Torne Deus o início e não o último capítulo do seu dia. Entregue suas escolhas, suas metas, seus relacionamentos, suas decisões. E antes de qualquer movimento, pergunte: isso glorifica a Deus? Esse é do meu propósito ou só alimenta meu ego? Essa pergunta vai te poupar dores, vai te livrar de atalhos perigosos, vai te proteger de alianças erradas, vai te fortalecer nos dias difíceis. Porque quando Deus dirige, até o que parecia perda se torna proteção, até os não se transformam em salvação. E é exatamente por isso que viver com Deus no centro não é uma teoria bonita menos. É uma prática diária, é uma escolha consciente, repetida, firme, mesmo nos dias em que a vontade de desistir bate à porta. Porque a verdade é que haverá dias difíceis, haverá dias em que a fé parecerá frágil, mas é nesses dias que você precisa lembrar: Deus não muda. Sua presença não depende do seu humor, das suas emoções ou do seu desempenho. Ele permanece fiel, mesmo quando você vacila. E essa fidelidade é o chão firme que sustenta a sua jornada. Quando você entende isso, a ansiedade começa a perder espaço. A necessidade de provar algo para os outros começa a desaparecer. Você não precisa mais correr para se sentir aceito. Você começa a viver a partir da verdade. Você já é amado, já é visto, já é escolhido. E isso muda tudo. Muda a sua maneira de trabalhar, do ser relationer, de tomar decisões. Você não vive mais para agradar o mundo. Você vive para agradar o céu. E nesse caminho, o seu propósito começa a florescer. Porque Deus não te criou por acaso. Ele te formou com intenção. Existe algo que só você pode carregar, só você pode fazer, só você pode expressar. Mas esse chamado só é revelado. Não é tímida. Não nas redes sociais, não nas comparações, mas no secreto com Deus. É lá, no íntimo da oração, que Ele sussurra o que você precisa saber. E esse sussurro vale mais do que 1000 opiniões, porque a voz de Deus é firme, mas gentil, direta, mas cheia de graça. Ela corrige, mas também cura. Ela confronta, mas também capacita. E é por isso que quem anda com Deus desenvolve uma sensibilidade diferente. Passa a perceber o invisível, a discernir o que não é dito, a tomar decisões com o coração alinhado e não com o ego inflamado. E se você quer viver com leveza, saiba disso. Leveza não é ausência de luta. Leveza é presença de sentido. É saber que mesmo em meio às batalhas, você está exatamente onde deveria estar. E isso só acontece quando a base da sua vida é espiritual. Porque tudo o que é construído apenas no esforço humano se desgasta. Mas o que é construído com direção divina se sustenta na OCI. Propósito não é só fazer o que ama menos. É fazer o que glorifica a Deus. Às vezes, isso inclui etapas difíceis, tarefas que você não gosta, lugares desconfortáveis. Mas mesmo nessas fases existe propósito,
Existe lapidação. Existe crescimento. Não há desperdício na escola de Deus. Ele usa cada detalhe para te moldar. E quanto mais você se aproxima dele, mais claro tudo se torna. A sua identidade se fortalece. As vozes da comparação perdem força. Você entende que não precisa ser como ninguém. Deus não te chamou para o imitar, mas para expressar algo único. E quanto mais você se alinha com essa verdade, mais você floresce sem forçar. Você começa a ser guiado pela presença e não pela pressão. Pela convicção, não pela correria. Você aprende que sucesso não é sobre ter tudo, mas sobre estar inteiro. Porque o mundo vai sempre te empurrar para performance, mas Deus te chama para permanência. Ele quer te ver firme, com raízes profundas, com um coração curado, com uma mente renovada. E é nessa renovação que as portas certas se abrem. Porque Deus não abre portas apenas para te promover. Ele abre portas para cumprir um propósito maior. E quando Ele abre, ninguém fecha. Mas é preciso estar pronto. Por isso, se hoje parece que nada está acontecendo, talvez seja porque Ele está construindo dentro de você algo que o sucesso externo sozinho nunca poderia sustentar. Não despreze o tempo da preparação. É nesse tempo que você aprende a confiar, a obedecer, a discernir. É nesse tempo que sua fé cresce e sua essência se fortalece. E quando o tempo certo chegar, você não vai apenas subir, você vai permanecer, porque subir rápido é fácil. Permanecer com integridade é o verdadeiro desafio. E só permanece quem tem base. E se a sua base é Deus, você vai suportar as críticas, os atrasos, as pressões, porque você sabe que não está só. Você não depende da força do seu braço, você anda com a força de quem te criou. Isso é tudo o que você precisa para seguir em frente. Agora respire fundo e guarde isso. Você não foi criado para viver quebrado por dentro. Você foi criado para viver inteiro. Inteiro em sua fé. Inteiro em sua missão. Inteiro nas suas relações. E essa inteireza só vem quando você deixa Deus ocupar o centro. Não apenas nos momentos de crise, mas nos detalhes do dia. Nas decisões, nas conversas, nas intenções do coração. Colocar Deus em primeiro lugar é transformar a vida comum em algo extraordinário. É fazer do ordinário um altar. É tornar o cotidiano um campo de propósito. E se você deseja isso, declare agora com fé: eu escolho viver com propósito. Eu escolho viver com Deus no centro. Essa escolha muda destinos. Essa escolha reescreve histórias. Essa transforma o que parecia fim em um novo começo. Você está pronto para isso? Porque Deus já está pronto para te conduzir. Tudo o que Ele espera é um coração disponível. Se isso faz sentido para você, continue ouvindo. A próxima parte pode ser o seu ponto de virada, porque Deus continua falando. O problema é que muitas vezes estamos ocupados demais para ouvir. Estamos com os ouvidos cheios de ruídos, com a mente sobrecarregada e com o coração distraído. E nesse cenário, é fácil confundir ansiedade com direção, medo com cautela, ambição com propósito. Mas existe um caminho mais seguro: o discernimento espiritual. Discernimento não é apenas saber o que é certo e errado, é perceber o que é certo para você, no tempo certo, com as motivações certas. É quando você começa a filtrar as propostas, os convites, os relacionamentos e até as oportunidades, não apenas pelo que elas prometem, mas pelo que elas carregam espiritualmente. E essa sensibilidade só nasce com tempo de qualidade na presença de Deus. Mas como se faz isso na prática? Primeiro, desacelere. Nem toda porta precisa ser aberta agora.
Nem toda decisão precisa ser imediata. Deus não trabalha com pressa. Ele trabalha com propósito. Segundo, ore, mas ore com o coração aberto. Não apenas pedindo o que você quer, mas perguntando o que Ele quer. Existe uma grande diferença entre apresentar seus planos a Deus e perguntar pelos dele. O primeiro é controle disfarçado de espiritualidade. O segundo é entrega real. Terceiro, preste atenção nos sinais. Deus fala de formas sutis, mas consistentes. Às vezes, é uma inquietação que não passa. Outras vezes, é uma paz que te acalma mesmo diante da incerteza. Às vezes, Ele usa pessoas. Outras vezes, o silêncio. Mas uma coisa é certa. Ele sempre fala com quem está disposto a ouvir. Quarto, obedeça, porque de nada adianta buscar direção se você não está disposto a segui-la. A obediência é o filtro que separa quem quer apenas uma resposta de quem quer uma transformação. Quem obedece, avança. Quem só questiona, estaciona. E essa obediência precisa acontecer mesmo quando não faz sentido. Mesmo quando tudo em você quer seguir outro caminho. Porque fé de verdade não é sobre entender tudo. É sobre confiar, mesmo sem entender. E é nesse lugar que nascem os milagres silenciosos. Aqueles que ninguém vê, mas que transformam tudo por dentro. Acredite, um coração obediente carrega mais poder do que 1000 estratégias. Porque onde há entrega, há direção. Onde há fé, há provisão. Onde há propósito, há sustento. Você não precisa de garantias, Volca precisa. E a clareza vem de Deus. E quando você começa a viver assim, algo muda, até na forma como você lida com as dificuldades. Porque os desafios continuam, mas o seu espírito agora está firme. A sua alma já não se abala com qualquer vento contrário. Você começa a entender que provações são parte da lapidação, que processos são mais importantes do que resultados, que o deserto é muitas vezes o caminho até a promessa. E é nesse deserto que Deus se revela de forma mais íntima. Ele te ensina a depender, a confiar, a ver com outros olhos. Ele fecha portas para te proteger. Ele silencia para te ensinar. Ele permite perdas para te alinhar, mas em nenhum momento Ele te abandona. Então, se você está num tempo de espera, não se desespere. A espera não é castigo, é construção. Deus está te preparando para algo maior. E para carregar o novo, é preciso soltar o velho. Velhos hábitos, velhos pensamentos, velhos medos, velhas feridas. Não dá para viver o novo de Deus com a mentalidade antiga. Por isso, se hoje algo dentro de você está sendo confrontado, celebre, porque o confronto é o começo da cura. O desconforto é o início da transformação. Deus está te chamando para uma versão mais alinhada, mais leve, mais livre. E isso começa com uma decisão: colocar Deus no centro dos seus pensamentos, no centro das suas prioridades, no centro da sua identidade. Porque a identidade sem espiritualidade é frágil. Você precisa saber quem é em Deus antes de aceitar qualquer definição do mundo. Porque o mundo vai te rotular, vai tentar te encaixar, vai exigir que você performe, mas Deus te convida a permanecer, a florescer, a viver com propósito e não com pressão. E quando sua identidade está firmada, seus relacionamentos mudam. Você para de implorar por amor, para de tolerar conexões tóxicas, para de se contentar com migalhas emocionais, porque um coração cheio de Deus não aceita vazios disfarçados de afeto. Você começa a escolher melhor, começa a atrair conexões alinhadas com seu propósito, começa a andar com quem soma, não com quem sabota. Relacionamentos guiados por Deus trazem paz, não confusão. Trazem clareza, não manipulação.
trazem crescimento, não estagnação. E você aprende a valorizar isso. Aprende a fechar portas com gratidão e não com mágoa. Porque o que não te aproxima de Deus não pode continuar no centro da sua vida. E se isso exige coragem, saiba, Deus te fortalece. Você não está só, Ele caminha com você em cada passo de fé. E quando você anda com Ele, até os dias difíceis carregam sentido. Até as dores geram frutos, até as lágrimas se transformam em sementes. Então não pare agora. Não volte atrás. Você chegou até aqui por um motivo. Essa mensagem não é coincidência menos. É cuidado. É Deus dizendo: eu estou aqui. Estou te alinhando. Estou-te preparando. Não desista agora. Se essa palavra está fazendo sentido para você, escreva nos comentários. Estou pronto para viver alinhado com o que Deus quer para mim. Compartilhe com alguém que precisa de direção, de ânimo, de um lembrete espiritual. Você pode ser a resposta da oração de alguém. E lembre-se, o que começa com entrega, termina com transformação. E o que é firmado em Deus permanece. A próxima parte do nosso caminho vai revelar como alinhar seu trabalho, suas finanças e suas decisões de vida com o seu propósito espiritual. Porque viver com fé não é apenas acreditar, é agir com base no que você crê. E quando sua fé encontra prática, os resultados são inevitáveis. Está pronto para dar o próximo passo. Você já percebeu que muitas vezes buscamos preencher vazios com conquistas, mas mesmo depois de alcançar metas, algo ainda parece faltar? Essa sensação é o reflexo de uma alma que está com fome de sentido. Não adianta alimentar o ego se o espírito continua sedento. E a única fonte capaz de saciar essa sede é Deus. Quando Ele ocupa o centro da nossa vida, os espaços vazios são preenchidos por algo que o dinheiro, o reconhecimento ou o sucesso externo jamais poderão dar. Propósito. Talvez você esteja se perguntando agora, mas como viver com propósito no meio de tanta pressão, cobranças, distrações e problemas? A resposta está em uma decisão. Decidir viver de dentro para fora, em vez de buscar fora as validações que só Deus pode dar por dentro. Isso não é fácil e é um processo, mas é um processo que vale a pena, porque quando você muda a base, muda a direção e com o tempo muda o destino. Muitas pessoas vivem como folhas ao vento, levadas pelas circunstâncias. Regem a tudo, mas quem tem Deus como base não vive de reação, vive de direção. Existe uma grande diferença entre agir por impulso e agir por convicção. O impulso te faz correr, a convicção te faz permanecer. O impulso te leva a picos de empolgação e quedas de desânimo. A convicção te sustenta mesmo quando nada parece estar acontecendo. É por isso que colocar Deus em primeiro lugar não é apenas uma questão espiritual, é uma decisão estratégica. É a melhor forma de blindar sua mente, seu coração e seu caminho. Você já percebeu como é fácil se distrair, como o tempo escapa em redes sociais, comparações, preocupações com o que os outros pensam? O mundo te prende com distrações, mas Deus te liberta com direção. Quando você começa o dia com oração, com propósito, com entrega, você não está apenas sendo espiritual, você está sendo inteligente, porque começa a viver com consciência do que realmente importa. A verdade é que, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se conhece. E quanto mais você se conhece, menos aceita viver uma vida rasa. Você começa a dizer não com mais firmeza. Não ao que te rouba a paz, não ao que suga a sua energia, não ao que parece certo aos olhos do mundo, mas que fere os seus valores. Você começa a escolher melhor, falar menos, ouvir mais
Deus não te transforma de fora para dentro. Ele começa pela raiz. E a raiz, quando é profunda, sustenta mesmo nos dias mais difíceis. E aqui vai uma revelação poderosa. Nem sempre o que você perde é prejuízo. Às vezes, é livramento. Nem sempre o que atrasa é castigo. Às vezes é proteção. O que dói é maldição. Às vezes é cura. Quando Deus está no comando, até o que parece bagunça tem propósito. A dor se transforma em aprendizado. A espera se transforma em preparo. A queda se transforma em impulso para algo maior. Por isso, não tenha medo de recomeçar. Deus não precisa que você esteja no ponto ideal para começar a agir. Ele age no meio da bagunça, no meio da dúvida, no meio do caos. Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os disponíveis. Disponibilidade é mais importante que habilidade. Se você estiver disposto, Deus está pronto para curar, restaurar, alinhar, transformar. Mas é preciso uma entrega verdadeira. Não aquela entrega que só acontece no desespero, mas uma entrega constante, diária, que reconhece: sozinho eu posso até tentar, mas com Deus eu vou muito mais longe. Se você sente que está cansado, sobrecarregado, sem direção, pare, respire, feche os olhos e diga: Deus, eu coloco minha vida nas tuas mãos. Me guia, me alinha, me mostra o que fazer. Parece simples, e é, porque o que muda a sua vida não é a complexidade das orações, mas a sinceridade delas. Deus ouve corações, não discursos. Ele responde à humildade, não à performance. Talvez você esteja passando por um momento onde tudo parece fora do lugar. Talvez você esteja lutando para manter a fé em meio às perdas, às dúvidas, às pressões. Mas saiba disso: Deus não te abandonou. Ele está mais perto do que você imagina. Às vezes ele silencia para ver se você confia. Às vezes ele espera porque sabe que o tempo dele é perfeito. O que parece demora pode ser exatamente o tempo necessário para que você esteja pronto para o que está por vir. E aqui vai um princípio que pode mudar sua vida. Quanto mais fundo for seu relacionamento com Deus, mais alto será seu voo. Altura sem profundidade é queda certa, mas profundidade com Deus é voo com propósito. Então, antes de buscar a altura, mergulhe na presença, na palavra, na intimidade com Deus, e você verá que as portas certas se abrem, que os caminhos se alinham, que os relacionamentos se transformam. Não se trata de perfeição, se trata de conexão. Deus não espera que você tenha tudo resolvido. Ele espera que você o coloque no centro. E quando isso acontece, até as suas falhas são transformadas em testemunhos. Até suas fraquezas se tornam fortalezas. O poder dele se aperfeiçoa exatamente onde você mais sente que está falhando. Você já viu quantas pessoas têm dons incríveis, mas não conseguem sair do lugar? Sabem fazer, mas não sabem para que fazer. Conhecem técnicas, mas não têm direção. Isso acontece quando o talento anda na frente da sabedoria. E sabedoria só vem de Deus. Por isso, não confie só no que você sabe. Confie no que Deus está te ensinando, no invisível. A preparação dele é silenciosa, mas é profunda. E antes de encerrar, quero te deixar com 3 práticas que vão te ajudar a viver com Deus no centro. Comece o dia entregando o controle antes de qualquer coisa. Ore: Deus, guia meus passos hoje. Me afasta do que parece bom, mas que não vem de ti. Consulte Deus nas decisões, mesmo as pequenas. Pergunte: isso te agrada? Isso me aproxima de ti? A paz será sua resposta.
Cerque-se de pessoas que te alinham com o céu, amizades, parcerias, relacionamentos. Observe, essa conexão me puxa para cima ou me arrasta para longe. Quando você vive assim, o sucesso não vem com peso. Ele vem com propósito. Ele não te afasta de Deus. Ele te aproxima ainda mais, porque o verdadeiro sucesso é aquele que glorifica a Deus em tudo. Então aqui vai minha última pergunta, para você refletir e, se quiser, responder nos comentários. Você está construindo sua vida para impressionar o mundo ou para honrar a Deus? A resposta pode mudar o rumo da sua jornada. Se essa mensagem falou com você, declare com fé nos comentários: Deus é minha base, meu sucesso vem dele, com ele e para ele. E lembre-se, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa reencontrar o centro. Talvez hoje você seja a ponte que Deus está usando para resgatar uma vida. Colocar Deus em primeiro lugar não é uma teoria, é um estilo de vida. E quem vive assim não apenas conquista, transforma.